Graça e paz para todos os que estão juntos conosco. E hoje nós vamos ler o capítulo 1 de Jonas, no versículo 14, onde está escrito assim: então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Nós sabemos que depois de todo o empenho dos marinheiros para alcançarem a terra, a tempestade se mostrou invencível. Eles tiveram que desistir. A Bíblia diz, no versículo 13, entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam. Portanto, o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Não tiveram outra escolha. Eles estavam lutando contra o Deus forte, mas eles não sabiam. Eles tiveram outra escolha? Não. Só sobrou uma: seguir a sugestão de Jonas. Mas, antes, eles oraram a esse novo e estranho Deus do céu, que fez o mar e a terra, como Jonas disse. Esse era um Deus do qual eles não tinham ouvido falar. Esse era um Deus desconhecido para eles, mas foi o Deus que Jonas falou e que tinha tudo a ver com o mar. Fica muito claro na oração que eles não queriam ser punidos por assassinato. Nós vemos tanto no empenho deles, quanto na oração que eles estavam num dilema. Esse Deus é tremendo, esse Deus é terrível em poder. Ele criou essa perigosíssima tempestade só por causa da desobediência de um dos seus profetas. Lógico que não se pode brincar com esse Deus. Eles viram que esse Deus não era um deusinho qualquer. Quando eles viram o tamanho daquelas ondas, a intensidade daquela tempestade, e eles sabiam que era por causa de Jonas, porque Jonas havia dito a eles, eles estavam apavorados. Quem sabe o que esse Deus faria com uma tripulação que deliberadamente jogasse ao mar um dos seus mensageiros? Esses marinheiros pagãos mostram mais respeito pelo Deus de Jonas do que o próprio profeta. O profeta estava muito mais imbuído, muito mais interessado em autopiedade do que aquilo que ele não queria ver. Estava diante dos seus olhos. Ele não quis ir a Nínive para que Deus não viesse a salvar os pagãos de Nínive. Mas agora, por causa do seu mau comportamento, marinheiros pagãos estavam orando e temendo ao Deus de Israel. O nome Jonas significa pomba, e a pomba significa paz. O profeta estava experimentando um pouco de paz no seu coração naquele momento. Mas Deus estava usando suas circunstâncias para trazer paz ao coração dos marinheiros pagãos.
Deus pode usar nossas asneiras para ajudar outros a conhecê-lo. Nós vamos ver agora os versículos 15 e 16. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Nós vimos aqui que logo que os marinheiros oraram e lançaram Jonas ao mar, imediatamente e estranhamente o mar ficou calmo. A tripulação só pôde olhar a serenidade da água e cada um olhava para o outro em admiração. Eles ficaram perplexos. E agora? E agora? O mar estava naquela calmaria. Não havia mais tempestade, não havia mais ondas, não havia mais perigo. E agora? O que é que nós vamos fazer? O Deus de Jonas mostrou que ele tem poder sobre o mar. Eles estão em total admiração, porque isso foi algo que eles nunca viram. Então, eles estão de total louvor e adoração a esse Deus. Porque o louvor é expressão de admiração, louvor é elogio. Nós podemos imaginar que todo tipo de emoção surgiu nos corações daqueles homens. Gratidão, respeito, sossego, segurança nesse Deus. A grandiosidade do Deus de Jonas, para eles, foi o máximo que eles puderam experimentar na vida até naquele momento. A Bíblia diz aqui no versículo 15, no versículo 16, que eles temeram e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Nós vamos notar aqui essa afirmação. Temeram em extremo ao Senhor e sacrificaram ao Senhor e fizeram votos. Nós vemos que a repetição é ao Senhor, o Deus da aliança. Tudo não foi oferecido ao Deus do mar, mas ao Senhor, Deus de Jonas. Nós vemos as letras maiúsculas. Aquele que miraculosamente acalmou a tempestade. Aqueles homens eram marinheiros. Eles eram experientes. Aquela não era a primeira tempestade que eles já tinham visto. Mas como aquela, eles nunca tinham visto. E também eles nunca tinham visto uma tempestade acabar em fração de segundos. Os navios sempre carregavam animais para prover alimentos, e assim foi fácil para eles oferecerem sacrifícios de animais para o Senhor. Além dos sacrifícios, eles fizeram votos. Não sabemos o quão sérios eles foram com seus votos, pois Jonas era profeta e certamente um dia ele havia feito um voto de servir a Deus, mas agora vemos que ele não cumpriu. Eles não conheciam o Deus de Jonas, eles não sabiam que animais oferecerem sacrifício.
Eles não entendiam votos ao Deus de Jonas, mas eles chegaram ao Deus de Jonas com o que eles tinham. Dá tanta segurança sabermos que, mesmo quando nós fazemos votos e não cumprimos, Deus jamais deixa de cumprir as suas promessas, porque Deus é fiel a Ele mesmo. Uma das coisas que nós vemos muito, eu gosto de ler, é aquelas placas de caminhões na estrada quando a gente vai passando. Deus é fiel. E, às vezes, tem escrito também nos carros, Deus é fiel. Mas é fiel não a mim, quando eu digo o que eu quero. Deus é fiel a si mesmo. Se Ele diz, Ele cumpre. Mas se eu digo, eu que tenho que cumprir, não é Deus que vai cumprir, é a maluquice que eu inventei. Então, nós vemos esses marinheiros com o coração compungido, diante da grandiosidade do Deus do mar. E agora eles estão apavorados, porque eles jogaram ao mar um servo do Deus que fez o mar. E eles vão oferecer sacrifícios e vão fazer votos. No versículo 17, está escrito: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Aqui, nesse momento, nós vamos entrar num assunto que tem criado problemas, grandes problemas para muitos cristãos. Jonas engolido por um grande peixe. Isso é um assunto. Para começarmos, precisamos entender, um minutinho, que a Bíblia diz aquilo que está escrito. E a Bíblia não diz que Jonas foi engolido por uma baleia. Não. Em qualquer tradução que você procurar, a Bíblia fala de um grande peixe. O nome usado no hebraico é Dag Gadol, que significa peixe grande. Não fala de baleia. Pode, logicamente, ser um peixe que Deus criou com aquele propósito. É possível que esse peixe não existisse ou que não exista mais e que Deus criou para aquele propósito. Mas tinha que ser um peixe grande para engolir um homem. Olha, não importa o que pensam os críticos, por mais criteriosos que sejam, porque o próprio Jesus se referiu a Jonas, provando que sua história é verdadeira. Nós lemos lá em Mateus 12, no versículo 40, Jesus dizer: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Nós vemos que quando Jesus Cristo fala esse versículo, ele diz: assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites nos ventres do grande peixe. Ele não diz de um grande peixe, ele diz do. Quer dizer que existe um grande peixe específico na história de Jonas. Do é definido.
A Bíblia não diz de um grande peixe, mas é do grande peixe. Por isso que nós podemos entender que Deus criou este peixe de modo especial para este momento. Quando lemos a história de Jonas, nós devemos ter um coração preparado para ouvir ao Deus que opera milagre. Nós vemos primeiro o tempo, Deus provendo para que o grande peixe estivesse no lugar certo, no tempo certo. Porque os marinheiros lançaram Jonas ao mar no meio de uma tempestade. Isso significa que eles não escolheram um lugar para jogar. Eles simplesmente seguraram Jonas e jogaram fora. Eles imaginaram jogar no mar e não num lugar específico do mar. Depois nós vemos a segurança. Jonas sendo mantido vivo por 3 dias e 3 noites, no ventre de um grande peixe. Isso daí nós temos que saber que é milagre. Porque nós não sabemos aquele peixe específico como era. Ou também não sabemos o tamanho dele. Mas ele era um peixe que ouvia a voz de Deus. É um peixe que obedecia ao comando de Deus. Era um peixe que estava na direção certa do que Deus queria fazer. Agora, terceira coisa que nós vimos o tempo, nós vimos a segurança, vamos ver obediência da oração. O peixe abriu a boca, engoliu o homem e só abriu a boca novamente quando Deus mandou. Abriu a boca, engoliu a isca e fechou a boca. Só abriu de novo quando Deus mandou o peixe abri-la. Nós vemos aqui por que será que as pessoas têm tanta dificuldade em aceitar o milagre desse grande peixe que engoliu Jonas. As pessoas aceitam, com certeza, os milagres do Antigo Testamento, como a abertura do Mar Vermelho. Eu acho a abertura do Mar Vermelho um dos milagres mais proeminentes do Antigo Testamento. Outro milagre tremendo do Antigo Testamento é a provisão do maná no deserto. É um milagre, porque vinha até sexta, sábado não vinha, voltava de novo na segunda. E veio durante toda a caminhada do deserto e parou quando eles entraram na Terra Prometida. Eu acho uma maravilha. Outro milagre, Elias subindo ao céu numa carruagem de fogo. Eu acho uma maravilha, porque 50 profetas, 50 discípulos de profetas viram, Eliseu viu. Esses milagres todos e outros que aconteceram, não vamos citar todos aqui, são maravilhosos. Mas o que será que há de errado com o grande peixe de Jonas, que as pessoas não aceitam, que as pessoas negam, que não acreditam, que acham que é demais para Deus fazer? Acreditamos no Deus
que só por sua palavra criou todas as coisas, céus e a terra e todos os universos visíveis e invisíveis. Nós cremos nesse Deus. Vemos milagres tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, e mesmo após a ressurreição de Jesus, por mão dos apóstolos. Cremos. Hoje mesmo, ainda vemos milagres. Seria impossível para Deus, que criou todos os peixes, criar um tão grande que engolisse um homem e o mantivesse vivo por 3 dias e 3 noites. Porque achamos isso tão impossível. Para Deus, nada é impossível. Nós lemos no Salmo 95, no versículo 5, dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Aqui, no versículo 17, nós vemos: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Nesse versículo, nós aprendemos que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Quando pensamos sobre isso, é sempre bom considerar as razões pelas quais ele ficou tanto tempo ali. Por que 3 dias e 3 noites? Às vezes eu fico pensando se não era melhor o peixe engolir e vomitar em Jope, fazer o caminho de volta. Engulo aqui e vomito lá em Jope. Olha, para livrá-lo de morrer afogado, aquilo foi um salva-vida para ele. Primeira coisa. O peixe foi um salva-vida de Jonas. O peixe foi a provisão de Deus para que ele não morresse afogado. Mas também, por que 3 dias? Para que ele tivesse tempo de pensar sobre os acontecimentos e a sua atitude. Ele precisava de um confinamento. Quantas vezes nós esquecemos do valor de um tempo de confinamento? Precisamos saber que Deus não faz nada à toa. Se ele mantém Jonas dentro do ventre do peixe grande por 3 dias e 3 noites, Deus tinha uma intenção profunda com Jonas. Deus, ele só permite na nossa vida aquilo que ele vai usar. E a intenção de Deus é permitir na nossa vida aquilo que ele vai usar para a nossa santificação. Quantas vezes nós esquecemos que Deus não está interessado pela nossa salvação. Ele só nos salva para sermos santos. Porque ninguém pode ser santo se não for salvo. E como ninguém pode se salvar, então Deus nos salva para sermos santos. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. A Bíblia diz que Deus é santo e nós, como seus filhos, devemos ser santos. E é por isso
que uma vez que acontece o nosso novo nascimento, Deus escreve o nosso nome no livro da vida do Cordeiro e nos dá o Espírito Santo. E esse Espírito vai trabalhando a santificação na nossa vida. E muitas vezes nós esquecemos que as coisas que acontecem conosco, Deus permite porque Ele quer um resultado para a nossa santificação. Esquecemos disso. Ou achamos que Deus vai fazer alguma coisa para nos pirraçar. Uma queda de braço de Deus com os pecadores. Oh, meus irmãos! Jonas precisava. Na visão de Deus, Jonas precisava daqueles 3 dias, daquelas 3 noites de confinamento diante do ventre de um grande peixe. Nós temos um hábito, como cristãos, de buscar períodos de retiro espiritual. Deixamos a igreja, deixamos a família, deixamos a casa e nos afastamos. Na grande maioria das vezes, nos afastamos para ter um tempo bom. Os acampamentos hoje têm piscina, tem jogo de futebol, tem filme, pagamos para ter uma comida maravilhosa. Oh, meus irmãos, e dizemos que isso é retiro. Aqui e ali temos um período de oração, levamos um preletor para falar, mas está todo mundo olhando no relógio para quando é que ele acaba logo, porque queremos nos divertir. O profeta Ageu, quando Deus fala por boca do profeta Ageu, ele diz: subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, nela me alegrarei e nela eu serei glorificado. Ele manda subir ao monte, quer dizer, sair da confusão, sair do convívio dos outros, ficar a sós, para pensar. Subir ao monte, primeiro de tudo, e quando descer, trazer a madeira. Madeira, na Bíblia, é a nossa natureza. Chegamos no monte, oramos, meditamos, tomamos posicionamento e descemos numa nova atitude. Trazemos a nossa natureza para ali edificar casa para o Senhor no nosso coração. Construir a casa, dela eu me alegrarei, nela eu serei glorificado. Isso significa subir, se afastar de tudo para estar a sós. Confinamento sempre foi necessário para a tomada de decisões na vida cristã. Quanto tempo falamos disso? Agora, com a dificuldade do temperamento desse profeta, porque o profeta é difícil. Deus estabelece para ele 3 dias e 3 noites. Ele não estava em Tarsis, ele não estava em Nínive, ele não estava em Israel, ele estava no ventre do grande peixe. Você entendeu? Ele estava confinado. Ali, ele teria que pensar. Jejum. Está vendo? Vigília. Meditação. Oração. São 4 disciplinas básicas necessárias.
Na maioria das vezes, oramos. Vigílias, às vezes fazemos. Meditação, dificilmente. Jejum, às vezes também. Mas são 4 disciplinas necessárias. Ali, Jonas teve o jejum, ele teve a vigília, ele teve a meditação e ali ele orou. Ali ele orou. Ele teve as 4 disciplinas básicas de uma vez só. Quando ele saiu de Jope, ele devia ter orado, mas como ia orar a Deus se ele estava se escondendo de Deus? Meditar na palavra, ele podia ter feito, porque você vê no capítulo 2, na oração de Jonas, que ele abriu o livro de Salmos dentro do ventre do peixe grande. Então, ele podia ter meditado. Vigília é bem capaz que ele fez, como ele ia dormir. Eu não sei se o peixe ficou se movimentando ou se o peixe estacionou. Então, aqui você vê um homem que podia ter feito tudo isso quando entrou no barco. Ele foi dormir. A Bíblia diz que ele dormiu. O próprio mestre do navio, que passa contigo agarrado no sono, o profeta dormiu. Lá, no porão do navio, agora, no ventre do grande peixe, não dá para dormir. Mas no confinamento que Deus criou para ele, ele vai ter tempo de pensar, meditar, orar, fazer jejum e fazer vigília. Ele entra nas 4 disciplinas básicas da fé cristã. Ele está confinado. E aí, ele vai ter tempo de pensar sobre os acontecimentos e a sua reação em relação aos acontecimentos. Por que tanto desejo de ir para Tarsis? Tarsis era Las Vegas da época. Por que eles queria escolher seu próprio púlpito? Outro motivo para ele ter ficado lá, para prefigurar a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, Jesus Cristo fala de Jonas na barriga do grande peixe. Nosso Senhor Jesus Cristo, como já lembramos antes, ele se referiu à história de Jonas quando ele estava falando sobre a sua morte e ressurreição. E ele disse assim, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites na barriga do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus 12, versículo 40. Quando nós meditamos a referência a 3 dias e 3 noites, nos tempos bíblicos, é importante compreender o significado do uso de 3 dias e 3 noites. Nós vamos ver que essa expressão não necessariamente se refere a 3 noites e 3 dias completos. Em algumas ocasiões, pode indicar um dia inteiro e parte de outros 2. Por exemplo, a tarde de hoje, o dia de amanhã todo e amanhã do outro dia. Então, são 3 dias, mas não são, por exemplo, a segunda-feira toda, a terça-feira toda, a quarta-feira toda. Pode ser
que começou segunda de tarde, ficou toda terça até quarta de manhã. Pode perfeitamente ser isso. Em algumas ocasiões, pode indicar um dia inteiro e parte de outros 2, como eu já expliquei. Alguns comentaristas bíblicos acreditam que isso explica a dificuldade que algumas pessoas têm, como Jesus poderia estar na tumba por 3 dias e 3 noites, quando ele morreu na sexta à tarde. Levando-se em consideração que o sábado começa quando o sol se põe, na sexta-feira, e ressuscitou no dia seguinte ao sábado. Jesus Cristo, ele morreu na tarde da sexta-feira. Ele teve que ser tirado da cruz e enterrado antes que começasse a hora do Shabat. Até 4 horas ele tinha que estar, porque começaria o famoso sábado. Então, quando nós pensamos, Jesus Cristo ficou 3 dias morto, ele ficou parte da sexta, bem pequena, sábado o dia todo e domingo ele ressuscitou. Então, nesse ponto que algumas pessoas dizem, mas a Bíblia está errada, quando Jesus Cristo diz que ficou 3 dias e 3 noites no ventre da terra, se ele foi à cruz na sexta, de manhã, morreu de tarde, foi enterrado de tardinha, e domingo de madrugada já estava ressuscitado, então não ficou 3 dias. Essa é a referência. Não importa o quanto do dia de sexta ou quanto do dia de domingo ele esteve morto. O que importa é que ele morreu na sexta e ressuscitou no domingo. Ao 3º dia, ressuscitou. Isso é que nós precisamos prestar atenção. Não sabemos a que horas Jonas foi lançado ao mar. Porém, não apenas a sua história diz, mas o próprio Jesus aponta como verdadeira essa menção de que ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Ficou no ventre não de um. A Bíblia diz, esse grande peixe tem dado trabalho. As pessoas configuram esse grande peixe com a baleia, mas nenhuma baleia teria boca suficiente para engolir um homem vestido e depois vomitá-lo ao mar. Esse peixe, como nós vimos, representa toda uma situação bíblica. Quando nós andamos na contramão de Deus, nós somos engolidos em situações de desconforto que nos causam pavor, porque foi através daquele peixe que Deus salvou a vocação de Jonas. Quantas vezes esse peixe representa o deserto? Lembra quando Israel entrou na terra prometida, que eles começaram a adorar os Baalins? E talvez dos Baalins o mais charmoso era Baal. E eles começam a adorar a Baal. E Deus mandava grandes colheitas de trigo, grandes colheitas de milho. E eles diziam, olha o que Baal está nos dando. E Deus mandava profetas para avisar. Eles não queriam saber de nada. Então Deus diz, portanto, eis que te atrairei
e te levarei para o deserto e falarei mansamente ao teu coração. Ali no deserto, tu serás obsequiosa comigo como foste nos dias da tua mocidade, quando eu te tomei pela mão e te tirei da terra do Egito. Lá no deserto, não me chamarás mais meu Baal. Meu Baal me dá colheita de trigo, meu Baal me dá colheita de milho. Lá tu me chamarás meu marido. Tirarei da tua boca os nomes dos Baalins. Essa situação é uma situação que nós estamos vendo aqui. O deserto é um confinamento para Israel. O grande peixe é um confinamento para Jonas. É bem possível que, quando nós estamos andando na contramão de Deus, desobedecendo, indo no caminho que escolhemos e não no caminho que Deus nos deu, nós precisamos de um grande peixe que nos engula, ou de um deserto para pensarmos. Esse deserto, meus irmãos, pode ser uma cadeira de rodas, pode ser um leito de hospital, pode ser um desemprego, não é? Então, quantas vezes nós somos confinados em situações difíceis para lembrarmos de Deus? Ele diz: dali tu gritarás por socorro, e eu te direi: eis-me aqui. Porque, às vezes, o único meio de Deus nos trazer a realidade é através de um peixe grande, é através de um confinamento, que nós temos que parar, amedrontados e pensar. Porque quando as coisas vão muito bem, nós esquecemos. Achamos que podemos brincar com Deus. Jonas era um profeta que estava muito bem, tinha o seu ibope, era profeta conhecido, tinha a sua reputação de profeta bíblico. E quando Deus mandou Jonas: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a palavra que eu te dou, ele resolveu: essa não. Assim é demais. Ele se achou muito mais justo do que Deus. Esse povo não merece. Eu não vou. Eu vou embora daqui, mas para lá não vou. Então, Deus mandou fazer algo. E ele disse não. Ele nem falou com Deus: Senhor, o senhor não considera assim, assim, assim. Não. Tomou a decisão dele, escolheu o seu púlpito e foi embora. O que Deus podia fazer? Deus não está nenhum momento interessado em nos perder, meus irmãos. Ele quer que sejamos salvos e santos. E quantas vezes, para que você não se perca, ele tem que lhe trazer uma situação de dor. Você vê Jonas, a frustração da viagem. O estômago do grande peixe, às vezes eu fico pensando, aquele momento em que os marinheiros lançaram no mar, antes que ele batesse na água, o pavor que este homem estava. Porque quando ele caiu no mar, a tempestade estava arrazoando. A água era gelada. E ele sabia: morte.
ele teve que tomar um susto. Quem sabe ali ele acordou. Acha que Deus faria um filho seu passar por tudo isso se esse filho não fosse precioso? Quando Deus nos disciplina, choramos, mas ele nos disciplina para aproveitamento. A viagem de Jonas foi frustrada, mas a sua vocação foi salva. O bilhete que ele pagou para ir para Nínive foi perdido. Ele teve prejuízo, mas a sua vida foi salva. Quantas vezes nós estamos reclamando de situações difíceis, mas Deus não esqueceu de nós. Deus permite dores? Permite. Permite dificuldades? Permite. Permite perdas? Permite. Porque ele está olhando lá na frente o que aconteceria se ele não interferisse. Quantas pessoas morreram agora nessa pandemia? E os parentes estão pensando, por quê? Para quê? Às vezes, essa pessoa foi tirada para você chorar e pensar na sua vida. Não é? Deus está interessado na nossa santificação. Deus está interessado em nós. Confinamento é necessário. Dores são necessárias. Dificuldades são necessárias para que tomemos decisões. Nós vamos ver semana que vem, no capítulo 2, na oração de Jonas, o que vai acontecer com esse homem pelo fato de Deus ter tomado a iniciativa. Uma iniciativa que custou aos marinheiros fenícios uma perda irreparável, porque eles jogaram parte da carga do navio no mar. E eles estavam levando aquela carga para vender em Tarsis. Eles tinham que entregar aquela carga. Tiveram prejuízo. Será que nós não podemos imaginar, nesse momento, como está a nossa vida? Reclamamos das dificuldades, reclamamos das lacunas que vêm, falta de emprego, salário pequeno, tudo está caro, reclamamos de tudo. Parece que existe um mandamento assim, reclamai sempre. Quando as coisas estiverem bem difíceis, pare, tome uma manhã, uma tarde, entre no ventre de um peixe grande. Esse peixe grande pode ser seu quarto, mas deixe o celular lá fora e pense, e ore, e busque. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Aquele peixe grande estava no lugar certo, abriu a boca na hora certa, engoliu Jonas total, fechou a boca para protegê-lo da morte, por um comando de Deus, do Deus de Jonas, do seu Deus, do meu Deus. É preciso que saibamos, Deus está interessado em nós. A Bíblia termina o capítulo 3, capítulo 1 de Jonas, dizendo: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Deparou
um grande peixe para que tragasse a Jonas. O ministério desse peixe, o objetivo deste peixe era proteger a vida de Jonas. Era manter Jonas vivo para vomitá-lo depois. Aqui nós vemos a misericórdia de Deus, como ele nos guarda, como ele nos livra, como ele nos protege, para que não sejamos perdidos. Precisamos pensar. Quanto tempo nós temos olhado para as dificuldades como se fossem castigos de Deus? Mas é preciso olharmos para as dificuldades como cuidado de Deus. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.